Olá, começa agora mais um episódio do Você Empreendedor. E hoje estou recebendo aqui a doutora Cristina Fedalto, ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela oportunidade, por esse dia, essa conversa. É um prazer receber você aqui. E nós queremos então te conhecer um pouquinho mais, saber da sua história, como que nasceu a Obstare, a clínica Obstare. Então, a clínica Obstare, ela vem de um sonho pessoal, desde a época da faculdade, né? Muitos anos atrás, sempre almejei ter a minha clínica, o meu espaço, o ambiente onde tivesse a minha cara. E depois de formada, acabei vindo para Jaraguá do Sul para fazer a minha especialidade, residência médica em ginecologia e obstetrícia, e acabei ingressando aqui no corpo clínico dos hospitais e fazendo parte do grupo de ginecologistas e obstetras da cidade. No começo, não senti a necessidade de ter a minha clínica, eu estava dedicando a maior parte do meu tempo para os plantões, para a parte hospitalar, mas com o passar dos anos foi surgindo a necessidade de ter o meu espaço. Então, inicialmente, eu comecei atendendo num consultório de alguns colegas médicos, onde fui muito bem recebida, trabalhei por alguns anos, porém, foi ficando pequeno, faltando horários, a demanda foi surgindo e apareceu a necessidade de ter o meu próprio espaço. A clínica Obstare, ela veio de uma conversa, de um almoço de domingo em família. Nós estávamos conversando, eu, minha irmã e minha cunhada, e percebemos que as três tinham um sonho em comum, que era de ter um ambiente aconchegante, um ambiente acolhedor, onde a gente pudesse trazer as pacientes para perto da gente de uma forma mais humana, de uma forma mais acolhedora. E cada uma colocou suas ideias e fizemos um rabisco no papel do que seria uma clínica ideal, do que a gente queria que tivesse na nossa cidade para atender essas mulheres, né, essas pessoas que nos procurassem. E aquela sementinha foi criada ali naquele domingo. Passou mais alguns meses e eu sentindo a necessidade de ter o meu espaço, de ter a minha clínica, comecei a buscar lugares para realizar esse sonho. E encontrava salas com um ambiente só, onde teria só o meu consultório e uma recepção. Aí, mas ficava na minha memória aquela nossa conversa de domingo, aquele nosso rabisco, e eu sabendo de quão boas eram as profissionais, eu queria que elas estivessem comigo. Até que as oportunidades aparecem, né? Quando a gente joga para o universo, as coisas voltam. E apareceu um local que daria certinho, assim, que caberia nós três, não exatamente da forma que a gente desenhou, que a gente almejou no início, mas que sim poderia ser um pontapé inicial para aquele nosso rabisco de um domingo à tarde. E encontramos o local, começamos a criar projetos, móveis, arquiteta, e a clínica foi se formando e foi se criando, e hoje a gente já está com quase 2 anos de Obstare, e com planos de crescer e crescer mais, né? A clínica já está ficando pequena, ainda bem, mas foi assim que surgiu a nossa clínica, de um sonho, de uma vontade de ter o nosso ambiente próprio, de ter a nossa cara, de ter o nosso acolhimento, e acabamos conseguindo juntar isso no ano de 2021. A gente começou com a clínica e estamos já para comemorar 2 anos de clínica agora. Uau, muito legal. Doutora, e você vem então dessa carreira médica, passou então por alguns hospitais e tudo mais, e aí de repente resolve ter o seu próprio negócio. Você sentiu assim alguma dificuldade no início? Teve algum desafio, algo que você precisou aprender diferente? Muito, muito. Então, quando a gente ainda é estudante, na carreira médica, eu costumo falar que o ter o seu consultório parece ser algo fácil, algo, né? Você vai se formar, vai trabalhar num hospital, vai ter a sua especialidade e você vai ter o seu consultório.
Quando a gente se depara com a realidade, a gente percebe que não é exatamente assim. O iniciar, ou dar o primeiro pontapé ali, ele é bem desafiador. A gente começa a perceber que montar um consultório, montar um próprio negócio não é tão simples assim. Foi o que aconteceu com a gente. A gente começou o consultório, o sonho do consultório, e até ele se tornar realidade, do dia que a gente encontrou a sala até o dia que a gente inaugurou, foram mais ou menos uns 6 meses. E na minha cabeça, eu estaria entrando no consultório, no mês seguinte eu estaria atendendo. Aí a gente começa a ver quanta coisa burocrática tem por trás, né? Então, para abrir um negócio, são alvarás, são coletas de lixo, são prestadores terceirizados para esterilização, funcionários, limpeza, fazer a propaganda do consultório, a papelaria do consultório, os móveis. E quando você começa a montar o seu próprio negócio, você percebe que não é tão simples assim quanto você acha, que é só ir ali àquela clínica, alugar um espaço e começar a atender, que era o que eu pensava que seria. A gente percebeu que não, foram alguns meses de trabalho até a gente conseguir realmente concretizar o nosso sonho e ter o nosso próprio espaço. Exatamente. Então, tem toda essa trajetória, esses aprendizados, e que agora com 2 anos, então, já está pequeno. Exatamente. No começo, a gente pensa que o espaço é grande, né? A gente olha para aquele espaço, a gente começa com algumas incertezas, a gente começa com medos, né? Temos um pouco de medo de se vai dar certo, se não vai dar certo, dos investimentos, mas eu costumo falar, se você tem vontade, se você coloca amor naquilo que você está fazendo, com certeza aquilo vai dar certo. E é o que está acontecendo com a gente. A gente costuma falar que o consultório é uma extensão da minha casa. Eu me sinto tão bem estando lá, eu me sinto tão bem com as minhas pacientes, com as pessoas que estão lá, e eu quero que as pessoas que vão até lá tenham esse mesmo acolhimento, que elas sintam o que a gente depositou na hora que a gente estava construindo aquele espaço. E com certeza as clientes sentem, né? Então, esse é um diferencial da Obstare hoje? O acolhimento, o atendimento? Acredito que sim. As pacientes, inicialmente, atendemos uma paciente, aí daqui a pouco é a mãe da paciente, é a irmã da paciente. Quando a gente percebe, a gente já tem um vínculo, né? Então, eu não penso em números, não é o número de pacientes que eu vou atender, mas sim as minhas pacientes. Eu quero conhecê-las, eu quero saber quem elas são, a gente tem um contato com essas pessoas, a gente conhece um pouquinho da vida daquelas pessoas. No momento que você está tratando de saúde, você não tá tratando de um número ou de uma estatística, você está tratando de um ser único, de uma pessoa, né, de um ser... A gente tem que tratar aquilo com individualismo. Então, eu não me preocupo com a quantidade de pacientes que eu tenho no consultório, mas eu me preocupo com as pacientes que estão no consultório. Quem são as pacientes? Eu gosto de conhecer as minhas pacientes, eu gosto de conhecer a história das minhas pacientes, e eu percebo que nesses anos que a gente está com a clínica, muitas se tornaram muito além de pacientes. A gente acaba criando um vínculo. Eu encontro elas na rua, eu sei quem elas são. Então, isso eu acho que acaba sendo um diferencial de ter o teu espaço, de trazer as pessoas para dentro do teu espaço. Não estou atendendo números, ou não estou atendendo minutos. Eu estou atendendo pessoas, eu estou cuidando de vidas. E com certeza a gente, enquanto paciente, a gente sente quando há essa conexão médico-paciente e quando é só algo assim rápido demais, ou enfim, e mexe com a nossa segurança também, enquanto paciente, de se entregar, de falar o que a gente está sentindo, porque sabe que vai ser bem recebido, bem acolhido, né? Exatamente. Logo que eu formei, com o medo de iniciar o meu consultório, eu acabei trabalhando em ambulatórios. Esses ambulatórios montados, ambulatórios de convênios, ambulatórios de SUS, aonde nós somos médico de números. A gente tem 1 hora para atender 4 pacientes, a gente fica olhando para o paciente e contando os minutos no relógio, tentando organizar a consulta de uma forma mais breve possível, muitas vezes interrompendo aquele paciente, porque a gente precisa atender um número X de pacientes num determinado número de horas. E eu não queria aquilo para mim. Aquilo não é, no meu ponto de vista, não é um tipo de atendimento humano, não é um tipo de atendimento digno.
é um tipo de atendimento para cumprir metas. E não é o que a gente precisa. Hoje, as pessoas não buscam apenas a queixa, as pessoas buscam a prevenção, elas buscam a saúde. Nós não devemos procurar o médico pensando na doença, muito pelo contrário, nós temos que ir atrás do atendimento buscando a saúde. A saúde, ela vem desde a prevenção, ela vem do cuidado. Então, é isso que eu quero trazer, né, para as minhas pacientes, que elas estejam saudáveis, que elas busquem a saúde. Claro, muitos momentos elas vêm até nós por uma necessidade, mas que isso não seja o primordial, e sim que seja a busca da saúde. Uhum. E falando então da saúde da mulher, né, que é a sua especialidade, tanto a ginecologia quanto a obstetrícia, como que é o teu dia a dia, como que é o teu servir? Vamos falar primeiro da ginecologia então e depois a gente entra nas mamães. Então, eu costumo falar que a minha rotina, ela é sem rotina. Bebês não têm hora para nascer. Então, os bebês, eles acabam consumindo uma grande parte do nosso tempo. Às vezes estamos no consultório, às vezes no meio da madrugada, um telefone toca e a gente tem que sair correndo de onde eu estiver para atender aquela paciente. E no consultório não é diferente. Mas, como eu atendo principalmente mulheres, a compreensão ela é muito grande nesse sentido. Algumas mulheres já são mães, algumas não são, almejam ser, ou conhecem mães, são tias, são madrinhas, e no primeiro momento é aquela vida que está chegando ao mundo, né? Mas na ginecologia, a gente busca trazer consultas anuais, consultas de rotina. Hoje a gente tem protocolos muito bem estabelecidos sobre a prevenção do câncer de colo de útero, prevenção de câncer de mama. Então, a gente tem algumas rotinas, alguns calendários de rotinas de exames de preventivo, exames de mamografia, exames de imagem de mamas. Então, eu sempre falo para as pacientes lembrar dessa rotina anual, dos seus exames, dos exames preventivos, dos exames laboratoriais, para ter em dia a saúde, para que não seja uma surpresa, um câncer de mama, um câncer ginecológico, enfim, a gente fala pensando em doenças mais graves, mas tem coisas menores, às vezes a gente sente assim, aquele cansaço, tô sempre cansada, tô sempre indisposta, ou a gente acaba descontando alguma coisa na família, o trabalho, e por trás daquilo é a falta de nutrientes, exames que estão atrasados, hormônios, Mulherada. Mulheres são de fases, né? Nós, durante o período de 30 dias, passamos por algumas fases hormonais e acabamos usando aquilo como uma rotina ou achando que aquilo é normal, sendo que muitas vezes não é normal. Nós podemos melhorar, podemos procurar ajuda, podemos fazer com que os nossos ciclos hormonais, eles não interfiram no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa família, muito pelo contrário, que eles tragam benefícios que sejam nossos aliados e não algo que acabe fazendo com que a nossa vida seja um empecilho. Eu vejo hoje, assim, nós com tantos papéis, a mulher que é mãe, que trabalha, que cuida da casa, que cuida de todo mundo e acaba muitas vezes se deixando em último lugar. E aí quando vê, já passou 1 ano, já passou 2 e não olhou para ela, né? E tem essa questão do esgotamento também. Muito. Nós mulheres acabamos nos tornando responsáveis por muitas coisas. Eu costumo brincar assim que na ordem, na cronologia das coisas, as mulheres costumam primeiro casar para depois ter filhos. Primeiro a gente conhece os nossos maridos, a gente vira mãe dos nossos maridos para depois virar mãe dos nossos filhos. E a gente acaba assumindo tudo isso. A gente acaba assumindo a casa, o marido, o esposo, o parceiro, os filhos, a profissão e deixando de lado nós. Mas para a gente poder cuidar de uma pessoa, para a gente poder cuidar de uma casa, para a gente poder cuidar do nosso marido, para a gente poder cuidar do nosso filho, quem tem que estar bem somos nós. Mas a última pessoa que vem no cuidado é nós. É o filho que ficou doente, é o esposo que precisa de uma ajuda, é a casa que precisa de uma reforma, é a rotina diária. A gente acaba deitando na cama e colocando todas as nossas prioridades. É o almoço do dia seguinte, é o filho que vai na escola, quem busca, quem traz, é o trabalho, qual vai ser a cronologia do trabalho, mas a gente não deita na cama e pensa,
E eu? O que eu preciso? O que eu preciso fazer para me cuidar? O que eu vou fazer por mim? Onde eu vou começar? Como que eu vou começar meu dia? Então, essa deveria ser a nossa prioridade. Cuidar de nós. Exatamente, eu sempre tenho essa verdade comigo, assim, que quanto melhor eu estou, melhor estou também para os outros. E faz muita diferença essa questão que você traz da prevenção da saúde e não deixar para procurar o médico, principalmente a mulher, quando está com uma dor, alguma coisa nesse sentido, né? Então, você percebe que tem hoje, por parte das mulheres, não vou dizer uma preocupação, mas talvez essa prevenção maior, as mulheres estão já mais conscientes disso? Estão. Nós, mulheres, nos últimos anos, assumimos uma posição muito grande no cuidado. A mídia traz isso, e eu costumo falar que não é só a mídia. A própria mulher, ela acaba instigando a outra mulher a buscar aquele cuidado. Nem que seja por uma história ruim, às vezes soube que uma amiga minha teve um problema de saúde. Aí ela assusta e fala, eu também vou procurar isso. Será que eu tenho também? Ou mesmo aquele cuidado que vem passando de mãe para filha, de irmã para irmã, de uma conhecida, de uma amiga. Você já buscou seus exames esse ano? Você já percebeu que você está um pouco mais estressada? Alguns homens também chamam a atenção das mulheres em casa. Você já fez os exames? Isso está sendo bem rotineiro no consultório. Meu marido perguntou se esse ano eu já tinha feito meus exames. Então, esse cuidado. Então, costumo falar que mulheres, elas acabam sendo muito unidas. Elas acabam uma cuidando das outras e lembrando que elas precisam dar esse recado e lembrar dos exames da amiga, da irmã. E isso a gente vê no consultório. A mãe vem consultar, vou trazer minha filha. A irmã vem consultar, não, minha irmã esse ano ainda não passou pela ginecologista, doutora, eu vou marcar para minha irmã. E assim a gente percebe essa cascata de cuidados. Porém, ainda temos o problema da rotina, do dia a dia. O que acontece? Como a gente estava comentando, a rotina é uma coisa que nos consome muito tempo. E o tempo passa. Às vezes as pacientes falam, não, eu fiz os exames ano passado. O ano passado fazem 3 anos. E percebo por mim. Não, meu preventivo está em dia. Aí eu vou buscar o laudo do meu preventivo. Em dia? Esse dia fazem 2 anos que eu fiz esse preventivo. Nesse dia já passou uma gestação, já passou um filho e as coisas vão acontecendo e a gente vai achando que está em dia com a nossa saúde. Então, um recado, um alerta é buscar lembrar, gravar um mês que seja especial. Eu falo para as minhas pacientes, lembra o mês do teu aniversário. É o mês mais importante, o dia mais importante da nossa vida é o nosso aniversário, o dia que a gente chegou, é a sua comemoração. Lembra desse dia, pensa no seu cuidado. No mês do meu aniversário é o mês que eu vou cuidar de mim, eu vou buscar fazer meus exames, todo ano estar em dia com a saúde naquele mês. É uma forma de se presentear, de se cuidar. Maravilhoso, viu? A mulheres que estão nos assistindo, essa dica muito valiosa, é difícil de esquecer, né? Exatamente. O dia do aniversário, mesmo as que não gostam de comemorar o aniversário, é um dia especial. É um dia que a gente se sente especial, é um dia que a gente pensa na vida, é um dia que a gente pensa no que a gente viveu, no que a gente ainda quer viver, no que a gente quer melhorar. E a saúde é tudo, é a base. Se tem saúde, a gente consegue, a gente busca, a gente trabalha, a gente vai atrás. Agora, se a gente está doente, ou se a gente precisa de um tratamento, ou se a gente precisa estar usando algum medicamento, as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis. Então, vamos usar o mês do aniversário como a base da saúde. Com certeza. E aí, essa mulher virou mamãe. E aí começa toda uma série de cuidados, né? E outras coisas que precisam ser planejadas, cuidadas, olhadas com amor. Como que é, então, essa parte mais da obstetrícia? Costumo falar que a ginecologia e a obstetrícia, elas me ganharam pela obstetrícia. A ginecologia por ser mulher. Então, por ser mulher, eu gosto de ser atendida por mulher. Eu acredito que quando eu estou falando de uma dor ou quando eu estou falando de uma queixa, eu, olhando nos olhos da profissional mulher, parece que ela está entendendo o que eu estou sentindo. Não que o profissional homem não tenha esse sentimento, mas o atendimento pela mulher que talvez já viveu ou que já passou pelaquela fase que a outra está passando, ela tem um aconchego um pouquinho diferente.
A obstetrícia é a fase mágica, né? É a fase que eu costumo falar que a mulher, ela é única. É uma fase onde nada vai atingir aquela mulher. A mulher que está gerando uma vida, que ela está esperando um filho, ela é uma mulher que ela está contemplada, é uma mulher que ela está passando pela fase mais mágica da existência. Costumo falar que é uma dádiva divina, ser mãe, gestar, gerar. Em contrapartida, é uma responsabilidade muito grande. A gestação em si passa por diversas fases, diversos trimestres. O cuidar daquela mulher não é cuidar só daquela mulher, é cuidar daquela mulher, é cuidar daquele bebê, é cuidar daquela família, do que aquela família está vivendo naquele momento. Se é um momento bom, se é um momento ruim, às vezes algumas dificuldades também podem interferir naquela gestação. Então, a gestação é um momento que ele tem que ser olhado de uma forma um pouco mais ampla. Nós não estamos falando apenas daquela paciente, a gente está falando de uma família toda e de uma expectativa, de uma espera até a entrega, que é o dia do nascimento. A obstetrícia, eu costumo falar que 90% da obstetrícia, ela é alegria. Mesmo que seja uma gestação não planejada, mesmo que seja uma gestação que veio num susto ou que não era desejada naquele momento, o resultado final é uma vida. Alguém está esperando pelaquela vida. Mesmo não querendo, durante o curso da gestação, a paciente acaba se conectando àquele bebê, àquele crescimento do útero, aos movimentos do bebê dentro do útero. Aquele bebê é um pedacinho daquela paciente. Então, a obstetrícia ela vai bem além do estar grávida, ou de cuidar de uma barriga, ou de fazer um parto. Ela vai buscar o mais profundo do que aquela paciente e o que aquela família está vivendo naquele momento. Então, dentro das consultas da obstetrícia, a gente está, sim, cuidando do crescimento, do desenvolvimento, acompanhando aquela vida que está para nascer, mas muito além daquilo. A gente está acompanhando e conhecendo o crescimento, o desenvolvimento de uma família toda. É um momento muito mágico, é uma fase mágica para muitas pessoas que estão envolvidas com aquela gestação. Eu vejo por mim, assim, quando eu passei pelo processo da gestação, nasceu uma nova mulher, assim, muda muita coisa, a gente tem uma outra consciência, a gente se sente muito mais responsável. Para mim, a responsabilidade foi algo que veio muito forte, assim. E é tão importante a gente ter esse suporte do profissional que, claro, está ali acompanhando o bebê porque é a nossa maior preocupação, mas a gente também precisa estar bem mentalmente, principalmente as mamães, porque é muita mudança, né? É mudança no corpo, é como você falou, a família, a gente tem que preparar a casa para receber aquela vida que está chegando. Então, às vezes, tem horas que a gente dá uma enlouquecida, assim, até colocar tudo no eixo, né? Exatamente. A gestação é uma transição muito grande na vida da mulher. Independente se é o primeiro, ou se é o segundo, ou é o quinto filho. Preparar a casa para uma visita que vai chegar e vai chegar para ficar. Preparar o corpo para manter uma gestação até o final. Mudar uma rotina de alimentação, uma rotina de trabalho. A partir do nascimento, aquela mulher nunca mais será a mesma. Costumo falar que no dia do nascimento de um bebê é o renascimento de uma mulher. Nós renascemos, nós nunca mais vamos ser a mesma mulher. Nós temos mais um filho ou o primeiro filho, nós temos uma mudança no nosso trabalho, uma mudança na nossa estrutura familiar, nós temos uma responsabilidade. Em contrapartida, é a fase onde tudo começa a fazer sentido na vida daquela família. O trabalhar tem um objetivo, o estudar tem um objetivo, a pequena coisa que você faça, uma gargalhada, uma palavra que você solte sem querer dentro de casa, ela é o exemplo para aquele ser que chegou, ou para aquele ser que ainda está dentro do útero. Então, nós começamos a pensar, inclusive, em quem nós somos e o que nós queremos deixar para o futuro. Se o que eu faço para mim é o que eu quero de exemplo para o meu filho, se eu quero que o meu filho, quem eu quero que o meu filho seja no futuro. Então, a gestação,
nós, como médicos, temos, claro, que pensar na medicina, nas doenças, nos exames. A gente tem que olhar aquela paciente como uma paciente, como uma parte de riscos. Nós temos que pensar nas estatísticas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar em quem é ela, em quem ela está se transformando. Então, a obstetrícia, ela vai muito além da doença e do cuidado e dos exames e do laboratório. A gente vai para dentro da casa daquela paciente. Eu costumo falar que o vínculo é tão grande nos longos 9 meses, que passam rapidinho, que a gente acaba conhecendo e acaba se envolvendo de uma forma muito diferente com aquela família. É uma família que a gente acaba criando um carinho, acaba criando um vínculo, acaba depois querendo saber notícias daquela criança, de como que aquela criança está crescendo. Então, é muito gostoso esse retorno, é muito gostoso a gente ver as crianças com 5 anos, ou a gente ver as pacientes voltando para um novo pré-natal, aquela mãe que era uma mãe de primeira viagem, agora sendo uma mãe de um segundo filho, aquele presente que primeiro foi um presente para ela, agora ela dando um presente para um filho, tornando aquele filho um irmão, e com o passar do tempo a gente vai se envolvendo e vai criando esses vínculos, sendo médica, avaliando os riscos, avaliando aquela gestação, expondo os cuidados que a gente precisa e, ao mesmo tempo, criando esse contato, esse vínculo, esse carinho e fazendo parte da história daquela família. É uma relação humana de amor mesmo, né? E você falou algo assim que fez muito sentido, porque para mim foi isso. Quem sou eu agora? Foi um dos primeiros pensamentos assim que me veio logo depois que eu virei mãe da Laura, né? Que é a minha primeira filha. E com certeza, assim, passando um filme aqui na minha cabeça e te ouvindo, como essas mulheres que estão ali com o teu acompanhamento dessa forma que você está trazendo, que é um diferencial muito grande, se sentem mais seguras para seguir tranquilas, porque realmente é bastante mudança na rotina dessa mulher, né? Exatamente. Eu costumo falar que existe a doutora Cristina antes dos filhos e a doutora Cristina depois dos filhos. O José Antônio, que é meu primeiro filho, ele foi um divisor de águas na minha vida profissional. A paciente chegava para mim e falava, eu sinto essa dor, ou eu tenho esse medo, eu tenho essa angústia. Como médica, mas eu pensava, não, isso é normal, isso vai acontecer na gestação. Esse medo é uma coisa que você precisa sentir. Depois que eu me tornei mãe, eu percebi que não é um medo por nós, não é um medo por algo que possa acontecer comigo, é um medo pelo filho. Ou, sim, que possa acontecer comigo, porque quem vai cuidar do meu filho? Quem vai olhar pelo meu filho? Quem vai cuidar da forma que eu cuido? Quem vai amar da forma que eu amo? O amor que uma mãe sente pelo um filho é um amor que não está em livro, que não tá descrito. A palavra amor a gente usa para muita coisa, né? A gente usa assim, eu amo um chocolate, eu amo essa roupa. O amor é uma palavra banalizada. Então, é pouco falar que a gente ama um filho. É uma coisa tão boa, que se não fosse tão boa, seria até uma doença, de tanto que a gente ama. E a doutora Cristina, depois de mãe, começou a entender muitas outras coisas que antes, apenas como médica, talvez eu não entendia. Por mais que mãe nem sempre é a pessoa que gera, que carrega, que tem no útero. Eu costumo falar que mãe é quem sente o amor de mãe. Tem muitas mulheres que são madrinhas, mas elas sabem o que é o amor de mãe. Tem muitas mulheres que são tias, mas elas sabem o que é amor de mãe. Tem muitas mulheres que não geraram no útero, que adotaram, mas elas sabem o que é o amor de mãe. Assim como, infelizmente, tem muitas mulheres que gestaram, que geraram e que não desenvolveram o amor de mãe. Por isso que a obstetrícia, acompanhar a gestação, é a fase de gerar o amor de mãe. É a fase que eu preciso acompanhar a transformação daquela minha paciente para ela criar o vínculo, para ela se tornar mãe. O se tornar mãe não é o nascimento. O se tornar mãe é a expectativa, é a espera, é os medos, é as angústias e sim o nascimento, o dia, a chegada e futuramente o ouvir, né? O mãe, o mamá, alguém te chamando, alguém precisando de você.
E isso fortalece muito as mulheres, como você mesmo falou, não somente as mães, as que geraram no útero, mas todas as mulheres que estão envolvidas e que passam por todas essas fases, com certeza há um amadurecimento muito grande. Exatamente. O ser mulher, eu costumo brincar assim, que desde pequenininha, eu tenho 2 meninos, mas eu tenho sobrinhas pequenas, enquanto o meu menino brinca, de carrinho, de arminha, a minha sobrinha cobre os dinossauros do meu filho com uma cobertinha, ela quer alimentar os dinossauros, parece que isso é algo instintivo. Ela vem de pequenininho, ninguém ensina nós a sermos mulheres ou a sermos mães. A gente vai desenvolvendo isso com o passar do tempo, com as dificuldades e com os acontecimentos. Por isso que o ser mãe, o amor de mãe, talvez não é o gerar, o nutrir, é o querer, é o saber, é o ter essa vontade. Então, nós mulheres em si, já nascemos com essa predisposição para cuidar do próximo, para cuidar, é algo nosso, é algo que vem, que é mais forte do que nós. Mesmo quando a gente fala, não, eu não vou me importar com aquilo, você já está se importando com aquilo, você já está cuidando daquilo. E é nosso, é das mulheres. É difícil chegar uma paciente no consultório que indiretamente não me traga essa mensagem de que ela chega ali cuidando dela, mas porque ela tem muitas outras coisas por trás que ela também precisa cuidar. Sim, e a importância da gente se cuidar. Eu sou uma eterna estudiosa das mulheres, eu amo esse universo feminino, toda essa energia feminina, né? Então, atualmente eu trabalho com isso também, mas eu vejo por mim, assim, que a minha relação comigo mesma, depois que eu me dei conta da força que eu carrego como mulher dentro, por exemplo, do meu útero, né? Eu sou capaz de gerar uma vida. O que mais eu posso gerar, né? Então, assim, que as mulheres possam ter essa consciência, assim. Tudo bem se você escolhe não ser mãe, ou enfim, por algum motivo você não pode ser mãe, mas você tem essa força dentro de você. Tem. E aí você tem todo esse teu cuidado, todo esse teu apoio para que essas mulheres também reconheçam isso, né? As mulheres, elas elas podem muito mais do que elas imaginam. Nós podemos muito mais do que nós imaginamos. As pacientes chegam às vezes por problema de fertilidade ou as que estão tentando engravidar, né? Com aquele medo. E a gente sempre se culpa. O que eu estou fazendo? O que está errado em mim? Nós sempre buscamos ou jogamos a responsabilidade para dentro de nós, sendo que principalmente a questão da fertilidade, nós não somos as únicas responsáveis. A nossa parcela de culpa, ela é a mesma parcela de culpa do nosso parceiro. Então, o homem acaba achando que se a mulher não engravida, ela precisa buscar atendimento, ela precisa buscar ajuda, ela está fazendo alguma coisa de errado. Ou mesmo em situações como um aborto, nós acabamos nos culpando. O que eu fiz? O que eu fiz que eu não consegui? O que eu fiz que eu não consegui manter essa vida? Por que eu tive um aborto? Sendo que a culpa provavelmente não é dela. Ela não fez nada. Muito pelo contrário, a parcela de culpa ela é a mesma, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, nós mulheres temos que nos culpar menos e buscar mais trazer o nosso parceiro para junto disso. A consulta, principalmente uma consulta de pré-concepção ou de desejo de planejamento familiar, é uma consulta, como eu costumo falar, é uma consulta de planejamento familiar, não é uma consulta para mulher engravidar, não é para mulher, é uma consulta para a família. Nós temos que buscar aquele homem, tem que trazer aquele homem para dentro do consultório, ver como é que está a saúde daquele parceiro, né? Então, isso também é muito importante, não carregar a culpa, não achar que sempre o motivo do que aconteceu é nossa, ou é nossa responsabilidade. A gente tem que dividir essa culpa e buscar ajuda para que aquilo seja resolvido, para que não seja um sofrimento, para que não passe por aquilo novamente.
Sim, é muito importante trazer essa questão do parceiro já desde o início, né? Porque muitas vezes para ele também é a primeira vez que vai estar acontecendo muitas coisas. Então, além dele lidar com as próprias emoções, ele também tem aquela mamãe que está ali passando por um boom de mudanças e ter esse suporte também para saber como lidar com isso de uma forma mais tranquila e com responsabilidade das duas partes, né? Como você mesmo trouxe. São momentos especiais da vida da mulher. Mulher, ela passa por fases uma vida toda, né? Nós somos crianças, aí nós somos adolescentes, temos a transformação do corpo, aí passamos a fase fértil e depois entramos na menopausa, no climatério. É como se nós tivéssemos uma parte ativa da nossa vida e uma parte onde nós não fôssemos mais úteis ou uma parte onde ainda nós fôssemos crianças, sendo que essa divisória ela não deveria existir. A gente teria que... O ideal seria normalizar mais o nosso ciclo, mas nós mulheres somos de fases, somos de hormônios e nós somos muito intensas. Então, a mulher ela vai chegando perto dos seus 50 anos, vai chegando perto do climatério, da menopausa, ela vai percebendo que talvez ela não é a mesma dos seus 40, quando, na verdade, ela pode ser muito melhor do que ela era nos seus 40. Nós precisamos, a cada fase da nossa vida, nos redescobrir. A gestação é uma delas. É uma fase onde a gente se redescobre de mulher, de filha para mãe. E as outras fases, o passar da maternidade também, nós não vamos se tornar só mães. Nós precisamos depois nos encontrar novamente como mulheres. Aquela mãe, ela existe, ela está ali, mas eu preciso, acima de tudo, voltar a me encontrar. Por isso que a obstetrícia, a ginecologia é uma especialidade onde a gente cuida de um ciclo todo da vida daquela mulher. As fases que ela está vivendo, mas aonde a gente tem que buscar lembrar sempre quem ela é. Quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher antes dela ser mãe? Quem é aquela mulher depois que ela se tornou mãe? Mas ela tem que voltar a se conhecer, ela precisa voltar a se encontrar. E não pode deixar com que as fases sejam fixas. As fases, elas são transitórias e elas são para melhorar a nossa vida, não para nos colocar para baixo ou para nos dar um título fixo. Então, eu não sou uma mulher menopausada, pronto, agora acabou, agora já entrei na última fase da minha vida. Não, muito pelo contrário. Além de ser uma mulher menopausada, você é uma mãe, é uma avó, você já passou por diversas outras fases, essa é só mais uma. E mais uma que ela tem que ser tão boa quanto as outras. Eu costumo entender que a menopausa é a fase da sabedoria da mulher, né? Ela já passou por tantas fases e agora ela chega num estágio onde ela já sabe o que ela quer, ela já sabe o que ela não quer também, né? E tá nessa melhor fase da vida. Isso. Pensar que chegar na menopausa é a melhor fase da vida é a forma mais certa de enfrentar as fases hormonais do ciclo feminino. O problema é que as fases hormonais, elas às vezes acabam puxando a mulher muito para baixo, porque junto vem aquela tristeza, vem aquela flacidez na pele, vem os cabelos brancos, vem a insegurança, vem a própria insônia, questão da libido também, né? O libido, hormonalmente a mulher acaba se sentindo mais frágil, mais impotente. E hoje é inadmissível a gente pensar assim ou viver assim. Muito pelo contrário, nós temos que buscar a nossa melhor versão, nós temos que buscar a nossa autoestima, nós temos que buscar nos encontrar naquela fase onde estamos vivendo. Maravilhoso, doutora. Aproveita agora para deixar um recado para as suas pacientes. Então, um recado que eu gostaria de deixar para as pacientes, para as mulheres que estão me assistindo, as que são ou que não são minhas pacientes, é que busquem se conhecer. Busquem conhecer o seu corpo, busquem palpar o seu corpo, busquem conhecer a sua melhor versão, busquem a saúde, busquem fazer os exames de prevenção, os exames de rotina e busquem a saúde, não deixando a rotina ser um empecilho para o seu autocuidado. O autocuidado, ele não é só buscar o oposto da doença. O autocuidado é buscar estar bem, é buscar uma conversa, é buscar tirar um tempo para você, é buscar fazer uma coisa que você gosta, ler um livro, um passeio, planejar uma viagem, é buscar cuidar
de você, cuidar do seu corpo, para que sim, você possa cuidar do próximo, você possa cuidar das pessoas que necessitam cuidado, que estão ao seu redor, e que você também consiga ter uma qualidade de vida. A vida, ela tem que ser muito além do que o dormir e o acordar todo dia. A vida, ela tem que ser planejada, ela tem que ser agradável, ela tem que ser vivida. Não é estar vivo, é saber viver. Saber viver com saúde, com qualidade de vida, com vontade de cuidar de si para cuidar do próximo. Ai, muito bom conversar com você, doutora. Foi um prazer saber um pouco mais desse universo feminino, de toda essa potência das mulheres. E gratidão por estar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. Espero que um pouquinho da nossa conversa ela seja um gatilho para que mulheres incentivem outras mulheres. Nós somos as nossas maiores incentivadoras. Então, que pergunte para uma amiga do trabalho que está ali, às vezes, todo dia convivendo com aquela pessoa, se ela está bem, se ela vem se cuidando, se ela precisa de uma ajuda. Pergunta para a irmã, pergunta para a mãe, que não deixamos o dia a dia, a rotina e os problemas estarem acima do nosso bem-estar, do conviver, do conversar, do perguntar. Então, espero que essa entrevista ela sirva para isso, para que as mulheres também busquem a prevenção, busquem a saúde e busquem uma ajudar a outra. Muito bom. Aproveito para agradecer a nossa audiência que esteve conosco nesse bate-papo tão gostoso e te espero até a próxima edição do Você